Olá pessoal, professor Bruno na área com mais Lei de Improbidade Administrativa e estamos chegando aí na reta final da lei. Eu falei para vocês que nós estudaríamos artigo por artigo e depois que nós terminarmos vou trazer questões inéditas, questões já cobradas em concurso para a gente treinar. Vamos de Lei de Improbidade Administrativa, hoje os artigos 17D ao 18A. Estão preparados? Curta esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vamos lá. O artigo 17D, ele diz o seguinte, que a ação por improbidade, ela é repressiva. Então, tem algumas características que você precisa levar para a prova. Repressiva. Então, infelizmente, não temos aqui um caráter de prevenção. É repressiva, vai agir com o erro, com a irregularidade. De caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei, não constitui ação civil, vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vamos lá então? 4 pontos importantes para a prova. A ação ela é repressiva, é o primeiro. Caráter sancionatório é o segundo. Caráter pessoal, as suas sanções, terceiro. Não constitui ação civil, quarto. Guardem essas 4 características. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei 7347. Professor, mas que danada lei que é essa 7347? Simples. É a lei que trata sobre a ação civil pública. Ok? Então vamos lá. Porque vimos no caput que é vedado o ajuizamento de improbidade para esse controle de legalidade de políticas públicas e proteção, blá blá blá. Então, quando que eu vou utilizar para controlar a legalidade de políticas públicas, proteger o meio ambiente, o patrimônio público, interesse? A Lei de Ação Civil Pública. Veja, o artigo 17D trouxe para nós o problema no caput, dizendo que é vedado, né, o ajuizamento para isso, mas no parágrafo único trouxe a solução. A ACP está aí para isso. Fiquem calmos, tá bom? Então, esse foi o artigo 17D. Agora vamos para o artigo 18. Olha só o que diz o artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10, ou seja, quando os atos forem de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Ah, professor, mas não trouxe aqui a questão do quando atentar contra os princípios. Muito bem, essa é uma observação muito relevante. Então, a sentença que julgar procedente, a ação fundada nos artigos 9 e 10. Tá? Não entrou aqui os princípios. Bom, se houver liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior, ou seja, posterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou reversão dos bens. Tá? Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências de que trata esse parágrafo 1º, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá, olha só, ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização
por omissão verificada. Então, jogou a responsabilidade nesse parágrafo 2º para a liquidação do dano quando a pessoa jurídica prejudicada não adotar as providências necessárias. Aí cabe ao Ministério Público proceder a essa liquidação. Para fins de apuração do valor, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Tá? Bom, o juiz pode autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Então é possível o parcelamento. Isso aqui vai ser cobrado de vocês. Quem autoriza isso é o próprio juiz. Ele pode autorizar, então, o parcelamento em até 48 parcelas. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Só que ele tem que observar o seguinte para essa unificação. Primeiro, no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. No caso de prática de novos atos ilícitos, pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Guardem isso. Continuidade promove a maior sanção, aumenta de 1/3 ou soma as penas, o que for mais benéfico para o réu. Se for prática de novos atos ilícitos, o juiz soma as sanções. As sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Isso aqui é o mais importante desse vídeo. Sanção de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, de receber incentivos fiscais ou creditícios não podem ultrapassar o limite de 20 anos. Tudo bem? Ficou com dúvida? Sim? Qualquer coisa me manda um recadinho, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos. Me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.